Professor César Ferraz, sua aula de História, e hoje Igreja e Cultura Medieval. Continuando com o nosso conteúdo. Vamos lá? A Igreja Católica, ela se organizou através de sua vida monástica. Os franciscanos, com seu voto de pobreza, os dominicanos, que cuidavam do ensino e da biblioteca, os beneditinos, que também cuidavam dos pobres, do ensino, dos doentes, e eles tiveram uma característica diferente. Se dividiram entre os monges de Cluny e os de Cister. Os de Cluny pregando uma igreja rica, o clero também, e o de Cister uma igreja mais humilde, próxima do povo. Todas essas ordens começaram bem próximas do povo e ajudando a população mais pobre, fosse no campo ou nas cidades. Em relação às crises da Igreja Católica, nós tivemos, por exemplo, o cisma do Oriente, no qual o imperador bizantino entrou em conflito com o bispo de Roma, o que seria o Papa. Então, o imperador bizantino ele se proclamou líder da Igreja cristã no Oriente, entrando em conflito com o bispo de Roma, o Papa. E também esse mesmo imperador bizantino, líder da Igreja cristã no Oriente, ele cria o movimento dos iconoclastas, destruindo as imagens nas igrejas, o que causa mais uma ruptura com a Igreja. E continuando na questão das rupturas dentro da Igreja Católica, nós temos a questão das investiduras. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele indica as autoridades eclesiásticas. E nisso o Papa Gregório é contra, porque afinal de contas são autoridades eclesiásticas. E o Papa diz que ele deve indicar essas autoridades. E aí começam a vir as disputas. Os senhores feudais e a igreja temem esse crescente poder do imperador. Então se colocam contra ele. E aí essa resolução sobre quem vai indicar os bispos, arcebispos e abades só vai acontecer na chamada Concordata de Worms, no qual o imperador e o papa entram em acordo sobre quem irá exercer o cargo de bispo, arcebispo e abade. Mas isso já mostra que a Igreja Católica passa a ser questionada e os governantes passam a ter autoridade. Outro exemplo disso é o cisma do Ocidente, no qual o rei da França, Filipe o Belo, passa a entrar em conflito com o Papa. O rei da França, Filipe o Belo, ele cobra impostos da Igreja Católica. Isso faz com que o Papa Bonifácio VIII entre em choque com o rei. E também recebe apoio dos senhores feudais, porque os senhores feudais já estavam sendo submetidos à autoridade do rei. E aí, o que acontece? O rei da França, ele simplesmente aprisiona o Papa e coloca como um Papa um líder eclesiástico francês e transfere o papado para a França. Então, o que nós vimos hoje foi que a Igreja se organizou através de sua vida monástica e prevaleceu aqueles monges que acreditavam que a Igreja deveria demonstrar todo o luxo, toda a riqueza, como se Deus sendo grande, também a Igreja deveria viver também no luxo. Nós vimos a questão do cisma do Oriente, no qual há uma ruptura da Igreja Católica, da Igreja Cristã com a Igreja Católica na Europa e a Igreja Cristã no Oriente. A gente vê a questão das investiduras, com o imperador querendo indicar as autoridades eclesiásticas, entrando em conflito com o Papa, que quer continuar indicando as autoridades eclesiásticas, e a solução só se dá com a Concordata de Worms. E por fim aí
o cisma do Ocidente, no qual o rei da França cobra impostos da igreja, querendo mostrar que quem governa é ele e tentando anular a autoridade da igreja. Ok? Vamos para a correção das atividades? Primeira questão: qual ordem monástica teve sua visão da Igreja Católica como predominante? Então foram os monges de Cluny. Eles achavam que os templos grandiosos e o luxo representariam melhor a Deus. O que causou o cisma do Oriente? O imperador bizantino ele se declara líder da igreja no Oriente, entrando em conflito com o líder da igreja no Ocidente, o Papa em Roma. Sem falar que o imperador, patriarca da igreja no Oriente, ele começa um movimento de destruição das imagens. Terceira questão: explique a causa e a resolução da questão das investiduras. O imperador do Sacro Império Romano Germânico queria indicar bispos, arcebispos e abades, entrando aí em conflito com o Papa, que era o líder da igreja. A solução foi a Concordata de Worms, no qual os dois entravam em acordo em quem iria assumir aí a liderança, dos cargos eclesiásticos, para bispos, abades e arcebispos. Qual o impacto do cisma do Ocidente para a Igreja Católica? Mostra que os reis, como Filipe o Belo da França, já passa a ter um destaque. Os senhores feudais vão ficando para trás, a Igreja Católica já passa a ser questionada. Essa é a nossa aula de hoje. Nós nos encontramos no nosso ambiente de aula virtual. Até mais!